Notícia boa. Notícia de crescimento do PIB de 7,7%, o maior crescimento da história do PIB do Brasil. Vamos tentar ver a coisa pela perspectiva boa, vamos tentar dar um sorriso, né? Tanta notícia ruim, finalmente vem uma notícia boa. A gente vai ficar vendo a coisa pelo lado negativo, um monte de pauta negativa, eu não entendi exatamente. Eu fiquei com uma dúvida também, a Thaís falou que o consumo das famílias puxou o PIB para cima, foi isso, Thaís? Eu entendi errado. Sim, esse é um dos componentes. O consumo da família foi abaixo do crescimento do PIB. Não foi abaixo. O consumo das famílias cresceu 7,6%, foi positivo. Não? Positivo. Não, sim, positivo, mas abaixo dos 7,7%. Então ele não pode ter puxado para cima, né? Bom, puxou o PIB, isso significa que puxou o PIB, foi um crescimento positivo, portanto, puxou para cima e não para baixo, né? Acho que até você consegue perceber isso. Todos os crescimentos foram positivos. Os maiores foram da indústria de transformação, 23,7%. Depois da indústria, de um modo geral, 14,8%. Eu achei os investimentos, 11%, um componente importante do PIB. E eu achei a outra boa notícia que o consumo do governo, que apesar de ter sido positivo também, ele foi só de 3,5% positivo. Então, você colocou o consumo das famílias aí. Eu coloquei o consumo das famílias, falei que é 7,6, que é menos do que os 7,7. Então, por ele ser 7,6, ele ser menos do que os 7,7, ele não pode estar puxando para cima de 7,7. É uma questão Paulo, matemática, um componente importante e que puxou o PIB para 7,7%. Fez o PIB engordar. Nesse sentido que eu quis dizer. Será que dá para entender ou preciso explicar melhor? Mais ou menos. Não entender muito bem não, mas vamos embora. Bom, esses números também, o que eles fazem foi o seguinte. Eles dinamitam as dúvidas sem pé nem cabeça que estavam sendo discutidas aqui no programa na semana passada, né? Bastou que as restrições fossem ao menos parcialmente levantadas que a economia voltou a responder. Quem diria, né, que se você deixar de proibir as pessoas de oferecerem e comprarem bens e serviços, a economia não implode do jeito que estava implodindo. Parece meio óbvio para a maioria, mas aparentemente não era tão óbvio assim para todos, né? Continuamos em retração mesmo assim? Claro, no ano sim. Até porque algumas restrições continuam. O desemprego gerado não é resolvido de uma hora para outra. Você tem 1 milhão de empresas que quebraram e não reabrem empresa depois que quebra. Não é assim, não é igual ao desemprego, que estava desempregado, depois arruma emprego, empresa quebrou, não desquebra. Houve uma perda de renda geral e ainda há um receio grande de consumo. É natural que haja esse receio de consumo e, sem dúvida nenhuma, quando continuar reduzindo e acabar o auxílio emergencial, o consumo vai sentir também. Óbvio, você também tem quedas importantes no turismo, né? O turismo representa 4% do PIB do Brasil. Ele vai continuar sentindo, o turismo está sentindo no mundo inteiro. Mas você no momento que você reabre a economia, você deixa de ter aquelas quedas de 13% na indústria, 9,4% de queda no setor de serviços. É só reabrir que as pessoas consomem. Não é pandemia, gente, é lockdown. Não é pandemia. Pandemia, sim, reduz, claro que reduz. Mas reduz 13%, 9%, 10%, igual a gente teve nesses setores? É claro que não. Era isso que o presidente Bolsonaro estava tentando evitar quando falava que tinha que pensar no vírus e na economia. Mas aí os nossos iluminados preferiram chamar de ideia de jirico, a economia a gente vem depois, blá, 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 e agora o estrago está feito. Está feito o estrago. Estrago, como eu falei. E tem gente que acha que o nosso lockdown foi michuruca. Foi pouco lockdown que não teve, o lockdown queriam mais. E já tem governador, já tem prefeito aí querendo voltar com medida de restrição. Tá aí, os números estão aí, com restrição e sem restrição. Quem quiser faz a comparação. Eu vi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né, que já está de saída, já vai tarde, vem reclamar, ele reclamou correndo, né, que o PIB foi baixo, mesmo esse PIB sendo recorde. O Rodrigo Maia, deputado, agradece a tua turma do Fica em Casa. Se o PIB não foi o que deveria ser, agradece as restrições. Vamos falar sobre o orçamento, né? O problema do orçamento está especificamente num trecho, no inciso 1º do artigo 2 do PLDO, né? Diz assim: para o exercício de 2021, o valor da meta constante do anexo de metas fiscais constante dessa lei será ajustado em função das atualizações das estimativas e durante a sua execução. O que significa isso, né? Normalmente, quando você está fazendo uma lei orçamentária, nesse trecho, você tem a meta do déficit primário, você tem quanto que vai para o orçamento fiscal e da Seguridade Social da União, quanto que vai para o programa de dispêndios globais, por aí vai.
que o governo tentou fazer, e eu acho que me pareceu uma coisa meio de João sem braço, que foi colocar uma meta fiscal flexível, dependendo da arrecadação. Do ponto de vista de gestão, esse João sem braço estava até certo, porque é muito difícil você prever o orçamento do ano que vem, porque as receitas, como eu acabei de dizer, estão imprevisíveis. Você não tem como ter certeza. Ninguém sabe quando as economias mundiais vão reabrir, ninguém sabe quais são as medidas de lockdown que os prefeitos e governadores, que têm a autonomia que o STF deu a eles, vão continuar exercendo e aumentando essas restrições. Então, a gente não sabe quanto que essas maluquices vão continuar. As despesas também estão um pouco, pelo menos estavam, quando a LDO foi feita, um pouco mais difíceis de prever, porque você também não sabe quais programas de estímulo você vai precisar para reativar a economia. Havia uma discussão que eu achava sem fundamento a respeito da extensão do auxílio emergencial, se viesse uma segunda onda. Tudo isso era meio imprevisível. O problema é que não tem jeito. A lei de responsabilidade fiscal é clara mesmo, quando ela diz no inciso 1º do artigo 4, que os valores precisam estar em valores correntes e constantes, ou seja, não dá para ter esse negócio de flexibilidade. Ou seja, se fosse uma gestão de uma empresa, era até uma coisa mais aceitável, mas infelizmente o governo vai ter que vir com um orçamento que é o melhor palpite que ele tiver, e isso vai ser um problema mesmo no ano que vem, não tem jeito. Me colocando do lado do gestor público, eu entendo que é uma dificuldade, que vai ser difícil, mas faz parte. Segue adiante.